Irmãos, um irmão muito querido, irmão Fernando, lá dos Estados Unidos, meu amigo particular, pessoal, quando estava ainda morando aqui na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Meu irmão e meu amigo. Amados, ele sugeriu que eu fizesse uma série de estudos sobre o livro de Ruth. Mas hoje, vou só apenas conversar com vocês sobre esse livro. Esse livro é preciosíssimo, preciosíssimo. Eu não vou falar historicamente, vários detalhes de quando isto aconteceu, não é? Na época dos juízes, por quê, qual foi a ligação entre os juízes e depois veio Davi, né, como rei. Não vou entrar em detalhes, mas eu quero conversar. O livro de Ruth, irmãos, é um livro que fala sobre a nossa vida cristã. É um progresso espiritual. Mas também é um livro, os ensinos desse livro está no assunto batalha espiritual. Porque realmente é uma batalha. Eu quero passar aqui alguns dados. Apenas nós pouco tempo. Temos aí pouco tempo. Mas o livro de Ruth, quem era Ruth? Esse livro, ele tem várias figuras importantes, não é? Para quem já conviveu, para quem já estudou, para quem já viu, não é? Principalmente no meio evangélico, chamado evangélico. Esse livro de Ruth é muito estudado na questão de uma sogra amar loucamente sua nora e sua nora amar a sua sogra e se dar tão bem com a sua sogra como narra nesse livro de Ruth. É preciosidade. Só que eu não posso ficar com uma história linda. É um poema esse livro, né? Ele fala sobre o assunto, ele não fala de amor, mas ele revela amor desde o início até o final. Essa é a verdade do livro de Ruth. Agora, para nós tentarmos sermos bem restritos, não é? Bem sucintos, e tentar trazer realidades e algo que possa nos ajudar muito no nosso caminhar. Aqui nós estamos conversando. Ruth é moabita. Portanto, ela não era israelita. E o povo de Israel que tinha uma aliança com Deus. Os moabitas, não, Deus não tinha nada a ver com os moabitas. Deus tinha sim a ver com os israelitas. E Ruth é nora de Noemi. E Noemi era israelita. Ela fazia parte do povo de Deus. É uma longa história dela sair de Belém. Belém, a palavra Belém significa casa do pão. Betel, casa de Deus. E israelita, nesta época, fazia parte do povo de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus, os regenerados. Os salvos pela graça, fazemos parte do Israel de Deus hoje, porque nós fomos incluídos, nós fomos, como ramos, enxertados nesta videira, enxertados nesse povo. Como também em 1 Pedro 2, versículo 10, o Senhor diz: vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a nossa história. Agora, qual o princípio espiritual do livro de Ruth? Noemi, a vontade de Deus. Moabita, Moabe, figura da carne.
Israelita, figura espiritual do povo de Deus. Ruth, somos nós. Noemi, a vontade de Deus, como eu disse. Procurando alimento, porque quando Noemi voltou para a terra dela, ela voltou pobre e viúva. Chegando na terra dela, estava com fome. E Ruth pediu, para a vontade de Deus, Noemi, na figura de Noemi, pediu que se ela autorizava Ruth a rebuscar, a colher, mas colher numa terra, numa plantação, de que ela não trabalhou. Ela não derramou um pingo de suor naquela terra, não semeou, não mexeu com enxada, não mexeu com trator, traseiro para os nossos dias, claro. Juntas de bois para aquele tempo. Ele não pegou na enxada, não trabalhou nada. Como que vai chegar agora e colher em uma plantação a qual ela não fez nada, não trabalhou nada? Mas ela chega naquela plantação porque Noemi diz: vai, minha filha, vontade de Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, a primeira coisa, nós queremos saber a vontade de Deus. Por isso que Ruth somos nós. Para tomar alguma decisão na vida, é necessário que saibamos a vontade de Deus. Muito bem, chegando naquela terra, ela pediu para o capataz. De quem era aquela terra, aquela propriedade, aquela fazenda produzindo sementes, trigo e cevada? Estava na hora da colheita. Não estava lá Boaz. Boaz, para nós, no livro de Ruth, é a figura de Cristo. Esse Cristo das insondáveis riquezas. Ele era um homem rico, tinha muitos bens, mas quando Ruth chegou, Ruth era moabita, Ruth não era israelita. Ela poderia colher numa plantação? Podia. Quando? Quando toda a plantação, esta era a lei de Moisés. Poderia colher? Poderia sim, mas depois da colheita ter acabado. Aí os grãos que caíssem, as espigas que caíssem, o que caísse das mãos daqueles que estavam colhendo, eles vinham. Quem tinha direito pela lei de Moisés? A viúva, o órfão e o estrangeiro. Ruth tinha esse perfil, viúva, é como fosse uma órfã. Não tinha os pais ali. Ficou em Moab. E ela era estrangeira. Mas ela não podia colher naquela hora que estavam colhendo ainda. Mas quando ela pediu favor, o servo daquele senhor, o encarregado, permitiu que ela colhesse. O que significa isso? Graça. Graça. Tem a lei? Tem. Mas ele foi além. O encarregado daquela grande colheita, nesse momento, autorizou Ruth para que ela colhesse. Daqui a pouco chegou Boaz e conversou com o encarregado. Quem é essa mulher que está colhendo aí? Ah, ela é a moabita. Ela veio com Noemi, etc. Contou aquela história. Você lê em Ruth capítulo 2, vai narrar todinho para você. Linda história. E ela colhendo. Quando Boaz chegou até Ruth colhendo, trabalhando, por quê? A graça de Deus nos motiva a trabalhar para Deus.
A graça de Deus não é agora cruzar o passo, estou esperando a graça. Quando chega a graça, é ela 100% graça, 100% da graça vai nos favorecer a responder aquele que está nos favorecendo, responder favoravelmente. A graça de Deus trouxe trabalho em Ruth. Aí chega Boaz, chega a primeira conversa com Ruth, ele diz lá no versículo 8 de capítulo 2 de Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo. Primeira coisa que Boaz, fique aqui, fique na esfera da graça. A fazenda de Boaz trata-se da esfera da graça, do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É nessa comunhão com o Senhor que nós estamos bem no centro dos favores eternos de Deus, desde que saibamos que estamos ali não pelos nossos méritos. Ruth não merecia, mas ela sabia que ela estava sendo agraciada, e ela disse para Boaz, versículo 10, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Sendo eu quem sou? Como você me favorece tanto? Eu sabendo que eu não tenho direito de colher agora, eu não tenho direito de receber o seu perdão, não tenho direito de receber tanta graça, tantos favores. Olha que coisa, isso daí deve permear todo o nosso viver, queridos. O livro de Ruth fala sobre um progresso espiritual, o nosso crescimento na graça. Ela chega, não conhecia Boaz. Agora Boaz se revela a ela. É assim, não fosses vós que escolhesses a mim? Bem pelo contrário, eu que escolhi você. É o Senhor Jesus que veio a nós. Que coisa linda é essa? O livro de Ruth diz isso para nós. Não foi uma decisão de Ruth, foi uma decisão de Boaz. Pela vontade de Deus, pela orientação de Noemi, que é a vontade de Deus. Significa, figura da vontade de Deus para nós. E foi colher exatamente nas riquezas de Boaz. E foi tão favorecida. E ela, no versículo 13, ela responde: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração. Significa esses favores, esse relacionamento tão aberto, que eu fui tão recebida, amada e cuidada, tu me ganhaste o coração. Lá em 2 Coríntios 5, 14, o amor de Cristo nos constrange. Quantas lições preciosas tem nesse livro. Olha que cada ponto interessante. Não somente me favoreceu deixando eu colher, porque eu estava com fome, sou pobre, sou estrangeira. Estou sendo tão favorecida, mas não somente isso, você favoreceu alguma necessidade física, mas agora também você ganhou meu coração, me conquistaste, você me conquistou. Não somente estou sendo beneficiado dos teus bens, mas agora está se tornando o meu bem. Aleluia. Glória a Deus. E Ruth estava tornando cada vez mais de Boaz. Irmãos, mais uma coisinha que ele diz aqui, nesse livro, ele diz assim: Ruth, quando você tiver sede, vai nas vasilhas das minhas servas
pode ser favorecida lá. Elas têm água nas vasilhas. O que ele está falando sobre a igreja? A importância da igreja. De suprir a necessidade e a carência do outro. Ter de Deus, porque eles também, os servos estavam sendo favorecidos. Aquele que é favorecido pelo Senhor Boaz, na figura de Cristo, também, como foi favorecido, pode favorecer aos outros. Forma espiritual, da forma física, necessidades. A igreja, a importância da igreja. Não vás colher em outro campo, diz Boaz para com Ruth. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É o ensino. No capítulo 3, fala sobre a eira. O que é a eira? A eira é o lugar onde as pessoas colocavam as sementes, mas as sementes estavam com casca. Para tirar a casca. Esse é o nosso caminhar. Entramos num relacionamento com Boaz, sendo muito beneficiado das coisas do Senhor Jesus. Depois nós conhecemos o Senhor Jesus. Tivemos um relacionamento com Ele, nós nascemos de novo, Ele nos fez novas criaturas. Ele conquistou o nosso coração e nos tornou dele. Agora tem o trabalhar da cruz, o caminho da cruz no nosso viver. Pela palavra e pelas circunstâncias, como sendo varadas em nossas vidas, vai nos tirar as nossas cascas. Porque eu e você temos muita casca para ser tirada, algo que não é de Deus, é nosso. A semente está lá dentro daquele grão, mas tem uma casca para ser removida e muitas vezes para tirar dói, fere. Trago no corpo morrer de Jesus para que a vida de Cristo saia aquela semente viva. É necessário tirar a casca para termos um relacionamento conforme o Senhor quer. Ruth começou o relacionamento com Boaz, de mais próximo de Boaz, descobrindo os seus pés. Queridos, esses pés não são comuns, os pés é daquele que nós vamos agora estar descobrindo quem é o Senhor Jesus Cristo, conhecendo o Senhor Jesus Cristo e começando pelos pés. Esses pés não são qualquer um, esses pés têm o cravo, as marcas do cravo, e nós estamos conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Face a face, nós estamos conhecendo o Senhor Jesus Cristo no nosso dia a dia, e é o lugar de conhecer a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo através da eira, através do tratamento da cruz, morte e ressurreição. Para aquele que já tem uma experiência do seu interior de ter conhecido o Senhor. Ele vai providenciar situações na minha vida e na sua vida. Sem dúvida. Mas no capítulo 4, estamos resumindo, claro, irmãos. Tão precioso esse livro, é muito rico. Capítulo 4 é o casamento de Ruth com Boaz. É o nosso real casamento. E nós estarmos nele e ele estar em nós. Perfeita união, mas a nossa perfeita, eterna união será lá na eternidade. Aqui nós estamos desfrutando, porque já não sou mais eu que vivo, porque eu estou crucificado com Cristo, eu nele. E ele nos ressuscitou, agora Cristo que vive em mim, eu nele na cruz e ele em mim na ressurreição. Que coisa interessante é essa? Ele tornou o que eu era, agora ele quer me tornar aquilo que ele é. Que pleno casamento! Mas o perfeito casamento é lá na eternidade, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. O encontro do noivo
com a noiva. Aqui nós temos um deslumbre, alguma coisa ainda pequena, uma pequena luz, mas mesmo assim já é tão precioso a nossa união com Cristo. Ele é o nosso noivo. Ele é o Senhor eterno que veio para nos unir a Ele. Nós não éramos povo de Deus, nós somos moabitas. Figura da carne. Por isso que o Senhor Jesus disse, aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E Ele nos fez nascer do Espírito, lá na cruz, morte e ressurreição, para nos fazer um com Ele, como Ele é um com o Pai. Nós estamos casados com Ele, pela nossa experiência do novo nascimento. Mas ainda há um caminhar aqui neste mundo, irmãos. Há um trabalhar da eira. Ser-nos tornados servos, que servem aquele que nos serviu e ainda nos serve. Ele é o rei, nos servindo como verdadeiro rei, serviço de um rei na vida de um desgraçado como eu e como você. Aleluias, aleluias, aleluias. Que livro precioso. Boaz, quando uniu com Ruth, nasceu uma criança. Com nossa união com Cristo, nós, Ruth, Cristo, Boaz, quando houve a nossa união pela obra da regeneração do novo nascimento, produz adoração, verdadeira adoração. O nome do filho de Boaz e Ruth, Obed, significa adorador. Adoração. E nessa situação ganhamos descanso. Descanso. Aleluias. Aleluia. Um pouquinho só, irmãos. Correndo por esse livro tão precioso. Aleluias. Faça o seu comentário, irmão. Aleluia.